Oi pessoal, boa tarde. Como é que vão? A gente está aqui para fazer uma live com a Sônia e eu vou chamar agora a Sônia para a gente começar. Sejam bem-vindos. Estou esperando aqui o Sistema Humano Integral entrar, que é a Xi. A Sônia, ela é uma das sócias da Xi, que é Sistema Humano Integral. E a gente vai fazer essa live com ela para falar sobre feedback, tá bom? Eu estou esperando aí ela entrar para fazer o convite. Opa, já tá aqui. Vamos chamar aí. Mandei aí o convite para você. Gente, é com uma celebridade, é com a Sônia Braga, vocês não imaginam. Oi, Sônia! Oi, Rose. Boa tarde! Tudo bom, querida? Tudo, e você, como é que vai? Tudo certo. Tá me Então tá vendo bem? bom. Tô achando que a luz tá Eu tô fraquinha, te tá bom? vendo. É, Tá tá, me tá, vendo? tá um pouquinho fraquinha, mas tá dando certo, tá tudo bem. Eu tô me É. enquadrando aqui melhor. E eu tava falando Melhor? aqui, Sônia, que é com uma celebridade, que é com a Sônia Braga. Ah, sim, é verdade. Tem esse detalhe. Me conte Tem esse mais os detalhe, detalhes, né? querida. Eu tô achando, para mim, Muitas tá vezes escuro. eu acho. É, tá escuro? Para mim, eu tô me vendo muito escura, mas pode ser que seja só É, o tá um que eu pouquinho, mas tá um pouquinho, mas tá bom. tá bom? Então tá, então Tá vou bom. deixar. Se tiver como clarear, ótimo. Se não, tá tudo bem, tá dando pra te ver. É, tô Tá bom? tentando. Mas tá legal. Então, Sônia, muitas vezes você já foi assediada por ser Sônia Braga? Fala pra gente. Caramba, menina! Ah, quer dizer, agora bem menos, né? Até porque a É, Sônia Braga, artista, ela, eu nem sei com que idade ela está hoje, uns 70 e alguma coisa, eu imagino, né? Mas aham, no auge dela, quando ela fazia muita TV, muito cinema, era uma coisa louca. E o momento mais interessante, eu até rapidamente aqui, um dos momentos mais interessantes para mim foi no Chile, quando eu fiz a minha formação em 2005, lá já tem 15 anos, eu fiz minha formação em ontologia, coach ontológico lá no Chile, e eu estava lá e o grupo fez uma coisa de entrada assim para todos os países, tem gente de todo lugar. E na hora de falar dos brasileiros, eles foram, e para todos, né, na verdade, falavam os nomes. Então, fulano de tal, Beltrano, Cicrano, Sônia Braga. Menina, a plateia veio abaixo. A plateia veio abaixo. E por causa dela, né? Não por minha causa, mas eu a vida inteira peguei essa carona. eu imagino, eu imagino. Pessoas, muito bem-vindos. Tem muita gente de RH aqui, né? Como Ah, é que que vão bom. as coisas? Enfim, gente, nós temos aí uma parceria com o Sistema Humano Integral. A Sônia é uma das sócias da Sistema Humano Integral e é especialista em liderança e equipes de alta performance. Isso. E eles têm até um programa muito interessante, onde falam muito sobre feedback, e é um dos temas, inclusive a Sônia depois pode falar um pouquinho aí do programa, mas o tema que a gente escolheu é um tema que está muito em voga, ainda mais nesse momento de pandemia, porque dar feedback e receber feedback online é sempre mais difícil, né? Presencialmente já é difícil, né, gente? E online, então, aí tem mais ainda as suas dificuldades. Então, a Sônia está aqui para nos ajudar a melhorar nesse quesito, né?
E aqui o público não é só de RH, mas também de profissionais, de gestores que dão feedback, que recebem, né, o que doam. Eu diria até que doam esse feedback, né? A Sônia vai poder até me corrigir. Mas, Sônia, fala para a gente aí um pouquinho do que você mais escuta a respeito de feedback, ou o que as pessoas, né, na verdade, escutam no trabalho sobre feedback. O que é mais corriqueiro, né? Explica para a gente aí. Tá, conto sim. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Muito grata pelo convite, Rose. E Imagina. muito grata a todo mundo que está prestigiando a gente aí, né? Que veio escutar essa conversa de um tema tão controverso, porque feedback é, de fato, um tema que, de um modo geral, dá um certo, né? A hora que a palavra aparece, dá aquele fio em todo mundo. Então, vamos tentar, inclusive, desmistificar isso, né? Porque é plenamente possível. Esse medo que a gente tem, né? Essa sensação de insegurança que, via de regra, a gente tem quando se depara com uma situação de feedback, isso é perfeitamente contornável e é uma escolha. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu espero que essa conversa seja muito útil para todos vocês, porque feedback é tudo. Feedback é conversar. E conversar é tudo. É o nosso canal. É a maneira que a gente tem de evoluir nas nossas relações. Mas vamos lá, vamos voltar na sua pergunta, Rose. Você me perguntava o que eu mais escuto, né, sobre feedback quando eu entro na organização. Querida, não é muito diferente de alguns outros temas sobre um determinado aspecto. O que eu quero dizer com isso? A gente tem sempre duas leituras, porque o mundo organizacional se criou em cima de uma crença. A principal existe um comportamento esperado, existe algo que eu devo dizer para ser aplaudida, para ser reconhecida, para pertencer. E a gente ficou muito condicionado por isso, exageradamente condicionado por isso. Então, quando eu chego em uma organização para escutar sobre feedback, tem uma fala de que o feedback é um momento muito rico, o feedback é um momento de aprendizado, o feedback é um momento de crescimento, o feedback é... Então, uma fala que não condiz com a emoção de cada um e com a dificuldade que cada um tem, na verdade, na hora tanto de dar quanto de receber o feedback. Então, isso é padrão. Não importa a organização, se ela é grande, pequena, se é de pessoas altamente pós-doutores, ou se é de uma equipe que é mais executora, não importa. Juntou gente, a coisa é meio parecidinha, né? E uma coisa muito interessante é que a gente percebe que, via de regra, o feedback ele está numa cultura de avaliação de desempenho. É como se a hora do feedback fosse aquele momento especial, onde eu estou fazendo uma avaliação. Então, ao término da avaliação, hierarquicamente, alguém vai me dar um feedback, é meu chefe, né? E é um momento de medo, porque é a hora que eu vou saber o que estão pensando, quando dão conta de me dizer, o que estão pensando sobre o meu trabalho e o meu comportamento durante, às vezes, um ano inteiro, né? Então, via de regra, é assim que funciona. E eu diria mais, é assim que não funciona, porque isso não funciona. Mas vamos lá. E por que isso acaba acontecendo? Fala pra gente, Sônia. Querida, isso acaba acontecendo porque a gente... Antes de você responder, eu quero dar boas-vindas aqui à Selma, ao Alexandre, à Marisa, à Lídia. Bem-vindos, Alexandre, que bom estar prestigiando. Ele já fez algumas lives, né? A gente já fez algumas lives juntos. Bem-vindos aí. Tem muita gente boa aqui, viu? Vamos lá, Sônia. Que coisa boa. Muito bom. E também, com o passar disso, fiquem à vontade, né? Vão fazendo comentários, trazendo perguntas para a gente está aqui à disposição. O que a gente puder, o que eu souber, eu vou dizer para vocês. Bom, Rose, você me pergunta por que isso acontece na prática, né? Na nossa experiência, acima de tudo, porque a gente não aprendeu a conversar. Então, existe o quê? Na hora de falar sobre feedback, a gente, na hora de dar um feedback, principalmente, né, a gente fica muito limitado naquela coisa de que eu posso magoar o outro,
eu posso, né? O outro pode ficar com raiva de mim, mas eu preciso me relacionar com ele. Ou eu, diante disso, não sei, eu não me dou muito bem com fulano, mas eu tenho que dar um feedback para ele, porque dentro da estrutura da empresa está escrito que sou eu que tenho que dar o feedback. E todos esses medos e todo esse nosso despreparo para conversar, ele faz com que a gente simplesmente se esquive. E quando vai fazer, faz muito mal. Sai torto. Eu gostaria de dizer X, mas eu não tenho coragem de dizer X. Aí eu digo X entortadinho. Entortado é pior. Quando sente que eu não estou sendo sincera, né? Quando a gente conversa, não acontece, a gente está conversando com alguém, e ainda que essa pessoa esteja dizendo para a gente algo bem legal, mas às vezes fica um ruído, e que aqui a gente tem uma sensação assim, fulano não está me dizendo tudo, fulano não está me dizendo a verdade. Essas coisas a gente comunica também. E como a gente não aprendeu a falar de coisas que são mais delicadas, e às vezes num feedback eu preciso falar de algo que é muito delicado, algo que inclusive eu aprendi a considerar inconversável. E aí, como é que eu vou conversar sobre algo que é inconversável? É um juízo que me bloqueia. Eu fico lá atrás, acredito que aquilo não deve ser tocado, falo de outras coisas, não resolvo aquilo, porque não aprendi. Não aprendi, por exemplo, a lidar com emoções no ambiente de trabalho. Contar uma historinha para a gente, Rose, e você sabe disso, você é uma profissional muito experiente na área de RH, de gestão de pessoas. Cada vez que a gente entra no trabalho, tem um sinalzinho aqui na cabeça dizendo assim, trabalho é trabalho. Vida pessoal, né? Eu, ser humano, sou outra coisa. Não sou outra coisa. Eu sou a mesma. Nem outra pessoa, né? Não sou outra pessoa. São papéis que eu desempenho. Então, se eu não dou conta de lidar com as minhas emoções, eu também não dou conta de lidar com as emoções no trabalho. Ali eu visto uma couraça, faço de conta, né? Tem gente que desempenha bem esse papel, e é claro, a gente sabe disso. Algumas pessoas lidam melhor com essa coisa que eu costumo chamar de uma coisa de plástico, que a gente coloca. Não, aqui eu devo me comportar de tal maneira. E jogo aquela camada. E aí, em cima dessa camada, fica o quê? Aliás, por baixo dessa camada, fico eu, sofrendo, insegura. Devo falar? Não, não falo. E aí, se eu não falo, também não resolvo. E aí, não resolvo, não cresce. Certo? Então, isso acaba acontecendo porque nós temos medo. Medo de conversar. Ao conversar, eu posso me fragilizar. Eu posso mostrar que não sei algo. E como que eu vou mostrar que não sei? Numa cultura que é tão competitiva e que te ensinou a ganhar estrelinha quando você tinha resposta quando você era criança. Sim. Verdade. Então, eu posso dizer que eu não sei. Está tudo isso, eu diria assim, na mesma panela? É a mesma sopa, né? Certo? Que vai condicionando um comportamento dentro de organização. E aí inventaram aquele negócio de que a gente precisa falar só sobre tarefa, né? Aí eu falo sobre relatório, sobre o resultado do seu trabalho. Eu não dou conta de falar sobre o outro. E isso não auxilia ninguém. É verdade. Esse é um estigma mesmo, né? Porque tudo bem que a gente chegue no trabalho e tente deixar os problemas particulares, tentar deixar fora da porta de modo que não atrapalhe. Mas não tem jeito porque eles entram. Então, a situação é administrar esses problemas dentro da porta. Porta dentro, na verdade. Não é isso? Eu diria não tem como separar. Isso, eu diria até assim, acolher que a gente é humano. Sim, e seres humanos precisam ser vistos como seres humanos. A nossa visão de organização, ela é mecanicista. Ainda é. Imagina, a gente está em pleno 2020 e a gente ainda se comporta como se estivesse lá em 1950, na sociedade industrial. Né? Pensando em tempos, movimentos, em tarefas. A gente ainda tem o supervisor que toma conta da pessoa que está fazendo o trabalho. Caramba! Não, é época de evoluirmos, é época de sermos responsáveis pela nossa tarefa, né? E isso significa o quê? Amadurecer. A hora que eu amadureço, eu não preciso de ninguém tomando conta do meu trabalho. Eu me responsabilizo e eu dou conta disso.
Então, ao falar de tudo isso, a gente também está falando de um amadurecimento de todos nós. Todos nós Sim, precisamos amadurecer. Até sim, para dar conta de conversar sobre o que precisamos conversar. sim. Então, fala pra gente assim, para mudar essa realidade, né? O que que você sugeriria para mudar esse estigma, para mudar essa cultura e tornar mais fácil aplicar o feedback? A primeira coisa é a gente aprender que feedback é algo que se aprende. Né? Essa é uma coisa. Feedback é algo que se aprende. É possível treinar, capacitar pessoas. A Xi faz isso. Para os nossos ouvintes, a Xi é a maneira como carinhosamente a gente chama a nossa empresa, que é a Sistema Humano Integral. SHI a gente chama de Xi. E a gente ainda brinca com o som, né? Porque como somos duas mulheres, Laura e eu, o Xi fica com aquele som de ela, né? Então, são as duas. A Maria de Fátima ainda está complementando aqui, dizendo, e a gente leva problemas do trabalho para casa, né? E vice-versa, ou seja, é verdade, né? Porque tem o feedback em casa também, né, Sônia? Isso, feedback, na verdade, é o quê? A feedback é uma troca de juízos, né? É o que eu vejo de uma dada situação que eu vou contar para você. E o ideal é que ele seja, ó, para lá e para cá, né? E ele existe no ambiente organizacional, e ele existe na vida, nos amigos, nas relações. Feedback é coisa de relação. A relação profissional é só mais uma, né? Sim, com certeza. E você me perguntando se é possível mudar essa realidade. Querida, com certeza. Principalmente porque a gente pode usar a nossa melhor qualidade, sob o meu ponto de vista, na vida. A melhor qualidade de um ser humano é a nossa plasticidade. A gente não está condenado a fazer do jeito que a gente faz hoje. A gente pode aprender. E aí, olha que coisa legal. Se hoje eu não sei lidar com o feedback, eu posso aprender. Posso aprender a dar e posso aprender a receber, porque existem os dois aprendizados, né? Sim. E para aprender isso, tem uma coisa fundamental. A gente, como ser humano, Rose, a gente tem por hábito não questionar determinadas coisas que a gente aprendeu desde muito pequenininha, que são verdades irrefutáveis, tá? A gente não questiona. Algumas coisas vêm assim como frase na cabeça da gente. O ser humano é um ser racional. Você já escutou essa frase? Eu também. Sim. Todo mundo. O ser humano é um ser racional. Já é um problema, né? Nós não somos racionais coisa nenhuma. Nós somos seres emocionais. A gente sente antes de pensar. Nós somos dotados de raciocínio. Tudo bem, mas essa não é a nossa questão. Essa é só para mostrar o quanto a gente não questiona coisas que a gente acha que são absolutas. Uma das coisas que a gente considera uma verdade é que o que o outro fala é o que eu escuto. O fulano falou e eu escutei. Não, eu entendi, eu escutei o que você falou. O contrário também, que o que o outro escuta foi aquilo que eu falei. Poxa, fulano, você não escutou? Eu falei para você, mas eu falei isso para você. Aliás, eu já falei isso para você não sei quantas vezes. Parece que você não escuta. Então, é como se fosse óbvio que o que um diz é o que o outro escuta. Não tem nada de óbvio nisso. E esse é um dado muito importante para a gente compreender. Comunicação de máquina é assim. Alguém, né, manda e esse aqui recebe. Recebe o quê? Exatamente o que esse aqui mandou. Eu tenho como garantir isso. Eu crio um protocolo que me garante isso. Ser humano não. Ser humano não comunica dado. Ser humano comunica sentido. E o sentido de uma dada coisa para mim pode ser completamente diferente do sentido daquela mesma coisa para você. Eu me espanto com coisas que não te fazem diferença. Eu me encanto com coisas que te dão raiva. Eu me encanto, ok? Somos pessoas diferentes, temos filtros, vemos diferente, escutamos diferente. É muito importante a gente ter essa clareza. Sônia, por que você está dizendo isso se o assunto é feedback? Por quê? Porque eu preciso aprender que aquilo que eu vejo não é a verdade. A nenhum de nós nos é dado ver a verdade. O que a gente vê é o que a gente dá conta de ver. E eu preciso dessa humildade para dar um feedback. Eu preciso colocar para o outro de uma maneira que esteja claro na minha postura que o que eu estou dizendo não é a verdade sobre ele, é a minha opinião sobre ele. É o que eu dou conta de ver a partir de atitudes dele.
Percebe que fica muito mais suave do que eu Com chegar para certeza, você. com Você certeza. né? Você não é nada. Você fez uma determinada coisa que em mim gerou essa percepção e eu te oferto a minha percepção. É importante fazer isso e é possível aprender a fazer isso. Aliás, é uma das coisas que a gente ensina na Xi, né? Você falou do nosso Sim, grupo, mas daqui a pouco eu falo, tá? Agora não, daqui a pouco eu sim. falo do que vai rolar aí. Legal. Tem até duas questões aqui, né? A Selma, né, colocou aqui. É importante o registro das oportunidades que permitam um bom feedback, pois é ótimo, pois é muito subjetivo. E esse registro é um apoio e materialização para o feedback de ambos os fatores. Muito Ótimo. legal, é isso mesmo. Tem que ter E lembrar, subsídio, né? Tem que subsidiar o que você vai falar, tem que ter fatos, como você mesma colocou, né, Sônia? isso. É, uma coisa muito importante para um bom feedback, Rose, é que ele seja fundamentado. A Sim, fundamentação, porque o feedback é uma opinião, é o que eu vejo, ok? Já estamos de acordo aqui que eu não vejo a verdade, eu vejo o que eu dou conta de ver. Então, ok. No momento em que eu vi algo, eu vou te ofertar esse juízo que eu tenho a respeito de uma tarefa, de um comportamento, eu vou te ofertar isso. Né? Agora, você de onde está, estar pronta para receber isso, não é? E que a gente faça disso uma maneira da gente se desenvolver, isso é um crescimento mútuo. uhum, E ao te ofertar esse juízo, eu fundamente ele te diga: olha, o fato, o que eu vi, o que aconteceu, certo? Esses são os fatos, que ainda assim não garantem o meu juízo. É porque eu não tenho a verdade, não é? Mas eu posso exatamente. ter fatos que auxiliam. Não é uma coisa que eu acho que, né? Eu tenho essa opinião porque eu vi isso, eu vi aquilo e eu vi aquilo outro. Isso Sim, dá mais solidez ao que eu estou ofertando ao outro, com legal, certeza. com certeza. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Alexandre Macedo, e eu sei que tem tudo a ver mesmo. Ele fez uma pergunta bem pertinente. Antes disso, Selma, obrigada pela contribuição aqui, viu? Legal. O Alexandre colocou assim: Sônia, além de tudo, você é xará de uma linda atriz brasileira. É verdade. Aí ele coloca assim: eu tenho uma pergunta. Você Sim. acredita que a dificuldade de estruturar um feedback tem uma relação com o baixo nível de autoconhecimento? Sim, sim, também. Né? Também. Acredito sim. Porque quando a gente vai dar um feedback, o que acontece? Uma das coisas muito importantes que qualifica muito um feedback é eu conseguir separar o que é meu do que é do outro. O que eu Aham. quero dizer com isso? Vamos lá, eu vou tentar exemplificar aqui. Supondo que eu tive uma dada experiência na minha vida e que foi muito difícil, num dado momento, ter que lidar com uma pessoa que falava muito alto. Eu tive uma experiência ruim, né? Me senti traída, algo parecido. E a característica mais marcante dessa pessoa para mim é que ela falava muito alto. O tempo passa, eu vou trabalhar com alguém que fala muito alto. É outra pessoa, certo? Mas aquilo me remete àquela experiência que eu tive lá atrás. Sim. Eu Aham. começo a sentir algo com relação a essa pessoa que tem a ver com aquela minha experiência lá atrás. E eu misturo as coisas. Então, o incômodo que eu tenho com aquela pessoa que fala alto não tem a ver com ela. E nem tem a ver com Uhum. falar alto. Mas tem a ver com um trauma, uma situação muito delicada e muito difícil pela qual eu Já passei na vida. vivenciada. Ou Sim. seja, essa sensação, essa percepção que eu tenho do outro não tem nada a ver com o outro. Tem a ver Uhum. comigo, com a minha Sim. experiência. Então, perdão, me fala o nome da pessoa que fez, eu perdi. O nome da pessoa que fez Foi a o pergunta? Alexandre. O Alexandre. Alexandre. Alexandre, muito grata pela pergunta. Excelente. É isso mesmo. A É. gente pode acabar trazendo, né, para o feedback alguma coisa que é só nossa. Então, o autoconhecimento é que vai me permitir separar o que é meu do que é do outro. Sim, E sim. nós não estamos nada preparados para isso.
Essa é uma das razões da baixa qualidade dos feedbacks que a gente encontra. É um tal de soltar raiva em cima do outro, é um tal de, sabe? E é um despreparo. Então, É verdade, é faz parte verdade. da preparação para o feedback que a gente amadureça e que a gente Com se conheça. certeza. Com certeza. E assim, na verdade, eu diria assim, complementando, né, o que você colocou, realmente, se você vai dar um feedback e você, primeiro que você, assim, você se conhecendo, fica mais fácil de você dar o feedback, porque você sabe exatamente o que foi que te afetou, o que foi que gerou aquele desconforto, porque como você colocou, foi um momento, foi uma situação que desagradou, não é porque a pessoa é ou não é aquilo, né? Ou seja, fica mais leve. Foi uma Isso. situação, foi um contexto, né? E a outra situação é de quem recebe, se ela se conhece, fica muito mais fácil dela absorver, acatar e agir diante daquele feedback, né? Perfeito, Então, eu Rose. acho que isso proporciona assim, uma aceleração, inclusive, porque de Isso. nada também adianta você ouvir e dali você não partir para uma ação, né? Isso. E aí eu acho que é importante também, quando dá o feedback, partir para uma proposição para a pessoa melhorar aquilo, né, Sônia? Sim, sim, sim. E aí você toca em duas coisas muito interessantes, Rose, que eu quero, vou até escrever aqui. De fazer Um algo com pouquinho. aquilo que elas recebem. E eu queria agradecer aqui a presença da Ludmila, da Laura, da Michele, da Cleide, da Cláudia Bastos. Beijo grande para vocês, gente. Vamos lá, Sônia. Vamos, querida. Então, voltando. Você fala de sugerir, né, alguma coisa ao final, é Sim, um compromisso, a gente chama isso de um compromisso. Ao término, né, que eu seja capaz, se eu recebi o feedback, que eu seja capaz de acolher aquilo, e aí, para acolher, é o tal do autoconhecimento de novo, né? Por quê? aham, Porque a nossa tendência, Rose, é de ser muito defensivo. Isso não é criticar a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C. Eu estou falando de nós. Estou falando de mim, estou falando de você, Rose, de todo mundo que está escutando a gente aqui e de quem sim, não está no mundo. Ser sim. humano A Marisa até gosta. colocou, importante o plano de ação para a pessoa que recebe o feedback. Isso, que ele mesmo faz. Ele não tem que receber esse plano de ação. Ele recebe um apoio para a construção. Mas o ideal é que essa mesma pessoa que recebeu o feedback, que ela dê conta de fazer o plano de ação dela. Sim. A pessoa que deu o feedback, ela orienta, ela apoia, ela dá, mas eu sou dona do meu plano. Isso é muito importante. Uhum. Isso amadurece. É tanta coisa, né, gente, que as coisas vão também. Porque essa fala da... Quem falou agora, no final, que falou isso? A Marisa, do plano de ação. Marisa. Marisa, isso também nos remete a um padrão que a gente tem com relação ao feedback, que é o seguinte, a gente acredita que feedback é uma coisa hierárquica. Então, é assim, por que eu espero essa coisa do plano de ação também? Porque tem meu chefe que vai me dar o feedback. Precisamos quebrar isso. Plano de ação, como você diz, 10, precisa. Agora, que sejamos protagonistas nisso. O meu plano de ação é meu, olha o nome, meu plano de ação. Eu faço o meu plano de ação. E peço ajuda. Peço ajuda a pessoas nas suas dúvidas. Peço ajuda, ok? Peço ajuda. Com Agora, certeza. é meu. Por outro lado, olha como a gente está acostumado a imaginar que feedback é uma coisa hierárquica. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa... Rose, existe um grande desafio para o mundo da gestão de pessoas, que é o seguinte. Feedback precisa se transformar em cultura. Feedback transformado em cultura significa feedback para todos os lados. Eu dou feedback do lado, para cima, para baixo, ok? Feedback para todos os lados. Precisamos aprender a conversar. Quando? Na hora.
na hora que a coisa acontece. Esse conceito do feedback, que está atrelado à avaliação de desempenho e que eu deixo para falar lá na frente, perdi uma oportunidade riquíssima. Com certeza. De falar para você de algo que aconteceu agora, acabou de acontecer. Essa é a hora Sim. para falar disso. Claro que Sim. acabou de acontecer e eu estou nervosíssima. Não, calma, eu vou. E aí eu vou conversar. Mas é amanhã, é depois, não é daqui a um ano. Não é? Sim. Então, a gente precisa desenvolver, na verdade, a capacidade de conversar regularmente. Nada, Sim. a gente está aqui também para falar de equipes de alto desempenho, né? De feedback nas Sim. equipes. Nada é mais sólido e mais construtivo numa equipe do que a capacidade que os seus membros têm de se relacionar com efetividade, sim, de falar o que está acontecendo, de conversar, lembra? Sobre o que era inconversável. Não há nada. Sim, sim. Nada. Eu posso dizer qualquer coisa para você. Eu só não posso dizer de qualquer jeito. Com certeza, com certeza. Eu tenho que saber dizer. Eu tenho que dizer de uma maneira amorosa, cuidadosa e verdadeira. Eu preciso falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. A gente criou uma maneira de se relacionar que não é boa para ninguém. Eu penso, mas eu não digo. Eu me lembro, eu vou fazer um paralelo aqui que me veio. Eu era menina, eu tinha 12 anos de idade. Eu acredito que todos vocês passaram por isso, sejam meninos ou meninas. Eu tinha 12 aninhos de idade quando eu me interessei pelo primeiro menininho na escola, que era da sala do meu primo, do mesmo colégio, e eu me apaixonei. Com 12 aninhos de idade. Criança, não sabia nem o que era isso, mas eu me apaixonei. Me encantei e tudo mais. E eu me lembro que ao comentar isso com amigas, né, a primeira fala ela assim, ele vem aí, disfarça, disfarça, não deixa ele ver, não deixa. E eu não deixo ele ver. Então, assim, eu aprendo desde cedo que aquilo que eu penso e sinto, eu não falo e faço. Sim. Eu penso, sinto e guardo. Que coisa louca! Isso não pode dar certo. Não tem a mínima verdade, chance. Sônia, verdade. Né? Eu penso, sinto, eu falo e atuo. É assim. Com certeza. Então, a maneira que a gente tem de limpar as relações e de torná-las saudáveis é aprender a dar conta do que a gente quer dizer. Sim, sem dúvida. Cuidado, com respeito pelo outro, mas não escondendo. O melhor feedback do mundo não é o mais sincero do planeta, né? Que eu digo de qualquer maneira, não. Mas também não é aquele que eu evito dizer o que eu preciso dizer. Eu preciso aprender a dar conta de dizer o que é preciso dizer. Sim, sim, com certeza. Sem dúvida. É o como, né? O como faz toda a diferença no feedback. Tem uma colocação aqui da Elisângela. Para se dar o feedback, no meu ponto de vista, precisa ser ético e de caráter, com caráter. Pois o respeito com o outro é o princípio de tudo. Isso. Perfeito. Legal. É isso mesmo. É isso mesmo. E vou acrescentar. Existe um ponto de cegueira nosso que muitas das vezes a gente acredita que está sendo ético, amoroso, verdadeiro, honesto com o outro, certo? A gente acredita, a gente faz isso. E por falta de autoconhecimento, às vezes a gente não sabe. Verdade, verdade. A gente está com uma intenção de. E aí, quando a gente vai dizer, soa um pouco... Sabe? É como se saísse um pouco quadrado. Nesse quadrado, o outro percebe. Mas, se estabelecemos uma relação de confiança, porque ao falarmos de tudo isso, Rose, estamos falando de confiança, tá? A base das relações perenes, das relações maduras, das relações sólidas, é confiança. E como é que a gente constrói confiança? Dando conta de conversar. Inclusive, dando conta de dizer, sabe isso que você está me dizendo? Eu não sei o que é, eu não estou duvidando de você, da sua intenção. Mas está me chegando aqui que tem algo estranho. Me ajuda a entender? Me ajuda a entender. Sabe? Legal. É dar conta de colocar nesse nível. Isso existe, isso é viável. Com certeza. E eu sou a prova disso. Fazer um approach com o outro, né? A Laura até colocou assim,
protagonismo no plano de ação. E o Alexandre colocando, sobretudo, com conteúdos emocionais, né? A Laura, até eu queria aproveitar. Laura, você tem como monitorar o tempo aí para vocês, que agora eu fiquei sem a ferramenta de controlar meu tempo. Vai pontuando para a gente aí, Laura. A Laura, gente, é a sócia da Sônia. Controlar o nosso tempinho, quando faltar 10 minutos, 5, vai avisando para a gente, Laura. Então, gente, obrigada, Laura, aí pela contribuição, protagonismo do plano de ação. Realmente, a pessoa tem que ser tem que ser o protagonista disso, né? Já é um exercício, já faz parte do exercício, né, Sônia? Isso. Ah, legal. Tem uma pergunta que eu vi aí que eu quero. Posso puxar? Qual? Pode? O sanduíche, não tem aí? Alguém perguntando sobre os feedback sanduíche? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, e o feedback sanduíche funciona? Boa pergunta. Roberto, show, feedback precisa virar cultura. A Elisângela, precisa ser feito no momento, diálogo sempre. A Marisa, perfeito. Sônia, nada de jogar poeira para debaixo do tapete. Tem que ter autenticidade, sem ser ofensivo e com respeito. Legal. Isso mesmo. Trocas contínuas, a Marisa está colocando. A Maria de Fátima está colocando saudade, Sônia e da Laura dos encontros do mapa. A Soraya está aqui, perfeito. Desempenho organizacional precisa ter feedback para ter um bom desempenho. Deixa eu ver. Ah, sim, o Johnny. E o tal feedback sanduíche, funciona, risos? Olha aí. Bom, eu não sei vocês, mas eu, lá no passado, já fiz treinamento em que me ensinaram que feedback é assim. Eu entro com uma coisa positiva para dar uma maciada, né? Aí, mas eu tô querendo dizer alguma coisa que eu não gostei. Sim, sim, era até uma pergunta que eu ia fazer para você, mas é isso daí, pode falar. Não é? Aí eu entro com uma coisa positiva, aí eu falo o que verdadeiramente eu quero falar, e depois eu termino também dizendo, mas pensando bem, olha, você é ótimo nisso, você é ótimo naquilo, você é ótimo naquilo outro. Por isso, sanduíche, né? Duas coisas legais e a ruim. Ok. Por tudo que a gente conversou aqui até agora, gente, será que isso funciona? Complicado. Será que o inventar dá um arte... Percebe que isso é a total... É assinar embaixo da minha incapacidade. É aquele sopra, morde a sopra, né, Sônia? Morde a sopra, isso gera confiança? Você vai confiar em mim a partir disso? Não vai. Isso não é gerador de confiança. Conversas precisam ser geradoras de confiança. Lembrem-se, estamos falando de feedback, mas a base de tudo numa relação é confiança. Então, eu confio quando você olha no meu olho, dá conta de me dizer o que você precisa dizer amorosamente, buscando fundamentos, cuidando. O cuidado é lindo. Mas criar uma situação, mas eu não estou mentindo, aquilo que eu estou dizendo de positivo do outro é verdadeiro. Que ótimo! Dê esse feedback para essa pessoa. Na hora que você viu uma coisa positiva, chama, é na hora. Pois não, é na hora. Fulano, que legal, olha só, isso assim que você fez, agora não basta o que legal. Dê contexto. Né? Isso assim que você fez, possibilitou que a nossa equipe alcançasse isso e que nossos clientes alcançassem aquilo outro. Agora eu entendi o resultado do meu trabalho. Então, auxilie quando você for dar esse tipo de feedback. E você não precisa ser chefe para fazer isso. Eu posso ver um colega meu, né, desempenhando um trabalho, vejo o que ele fez e eu chego, fulano, que legal isso que você fez. Você se deu conta de que a nossa empresa agora pode fazer isso por conta daquilo que você fez? Né? Então, contexto, percebe? Vamos acabar com essa ideia de hierarquia. Vamos aprender a conversar entre nós. Entre nós. E aí, voltando ao feedback sanduíche, na verdade, gente, o feedback sanduíche, uma das coisas, ele é muitas coisas, mas uma delas ele é a nossa incapacidade de falar sobre o que é preciso. O que acontece? Via de regra, sabe quando a gente fala assim, eu não vou dizer isso assim para fulano não, porque fulano pode se magoar. Eu não sei se fulano vai ficar aborrecido. Eu não sei se fulano, olha a minha fala, né? Tá toda no fulano. O pobre coitado é que vai ser o culpado de tudo. Né? Quando, na verdade, eu
não dou conta de falar sobre aquilo. Gente, olha só, esse não é um pedaço bonitinho nosso, não, tá? Nós, seres humanos, somos muito autocentrados. Quando a gente faz algo que a gente diz assim, porque o outro, experimenta. Olha primeiro por que é que você está fazendo aquilo, mas olhando para você. Você está fazendo por você, não é pelo outro, sou sorry. Eu não estou dizendo que você não seja generoso, que você não tenha empatia, que você não tenha... Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando evitamos uma determinada situação, porque o outro pode não dar conta, quem não dá conta é a gente. Nós é que não damos conta. E por quê? Aí voltando, Rose, que não fomos treinados. Não se sinta culpado por isso. Sim. Não fomos treinados, não damos conta de conversar, porque a vida inteira te ensinaram a não tocar nisso. E agora a gente vai provocar. Sim, vamos tocar nisso. Porque sem tocar nisso a gente não evolui. A gente não sobe a qualidade das relações. A gente só sobe se a gente der conta de como adultos, afinal de contas, não somos mais crianças, não é? Sim. Então, como adultos, podemos dar conta de conversar sobre o que quer que seja. E isso é uma delícia. As relações assim são deliciosas. É tão bom a gente se relacionar com quem a gente confia, não é? Então, com por que certeza. a gente vai ter a confiança? Que coisa! Tem um comentário aqui muito interessante. Bom, a Maria de Fátima está colocando: importante os gestores sempre elogiarem quando os trabalhos forem bem feitos. E é verdade. Porque a partir do momento que você cria a cultura de elogiar, fica muito mais fácil de você falar os gaps para a pessoa. Fica muito mais fácil, porque você já tem a cultura de falar aquilo que é bom. Então a pessoa vai ser muito mais receptiva, né, Sônia? Ela vai ser... assim, eu diria que vai ver como um crescimento mesmo, como alguém que está querendo que ela se desenvolva. E isso é muito importante, porque um líder que chega e fala apenas os gaps, fala apenas na hora que não está bom, de que não foi legal, fica complicado, porque o elogio ele é muito importante, mas ele tem que ser feito também na hora certa, quando de fato aconteceu, né? Isso, o retorno, né? O retorno do que a pessoa está vendo a seu respeito. E uma coisa muito, muito, muito importante, que é uma outra revolução que a gente faz nos treinamentos que a gente dá sobre feedback, sobre todos esses temas. Nós aprendemos que feedback é sobre tarefa. Vocês também já fizeram algum curso na vida que disse para vocês, não esbarrem em comportamento. É tarefa, é porque a pessoa está ali pela tarefa. Eu vou contar para vocês o que tem por trás disso, o mesmo medo e a mesma incompetência nossa de falar do que é preciso falar. Feedback é sim sobre comportamento. É também sobre tarefa. Claro, eu estou aqui para uma tarefa, se a tarefa não saiu legal, você vai me dizer. Mas o que impede a nossa boa relação, né? O que impede que uma equipe se transforme numa equipe de alto desempenho é exatamente dificuldade no relacionamento. E isso tem a ver com comportamento. Agora, para dar feedback sobre comportamento, eu preciso entender de comportamento. Eu preciso entender de comportamento. Por isso eu preciso de autoconhecimento, por isso eu preciso estudar ser humano. A gente pode aprender disso. E aí a gente para de se esquivar e passa a lidar com isso, com a riqueza que isso tem. Porque é muito rico. A gente estabelecer relações com outro nível que a gente jamais imaginou que fosse capaz de uma organização. E é possível. Totalmente. Com certeza. Que legal, legal a gente saber que a gente pode desenvolver isso, né? O Alexandre colocou assim: Sônia, eu gosto de um feedback com método socrático, ou seja, fazendo perguntas para o liderado, refletir e chegar a uma conclusão. Você aprecia o método de fazer perguntas numa sessão de feedback? Aprecio. Aprecio sim, Alexandre. Por quê? Porque existe uma coisa do conversar. Eu dizia assim, agora há pouco, que a gente não aprendeu a conversar, não é? E é uma coisa esquisita, porque para qualquer pessoa que você pergunte assim, fulano, você sabe conversar? A resposta óbvia deve ser, claro, estou aqui conversando com você, né? Não. Estatisticamente não sabemos conversar. A gente aprendeu a falar. Quando a gente era bebezinho, ensinaram a gente a falar. Né? Aí, falando, o outro também fala, aí isso virou uma conversa. Mentira. Isso não é uma conversa. Conversa é uma dança entre o falar e o escutar. Escutar de verdade. Escutar empaticamente. Escutar tendo a coragem de me colocar no sapato do outro.
para Sim, genuinamente querer saber o que aquela pessoa está vendo, porque lembra, ela vê diferente de sim, mim, ela não sim. pensa A como eu penso. empatia, né, Sônia? A Sim, empatia, de verdade. Então, Alexandre, quando sim, você me pergunta isso, eu acho muito bom, por quê? Porque ao indagar, você está permitindo a você mesmo escutar, escutar o outro. Então, é muito bom sim. Você, aí existe, não vai dar tempo de entrar nisso aqui, um indagar que é um indagar produtivo. Porque existe sim. uma maneira de indagar que às vezes não é nada produtiva. É aquele indagar pro casca de banana. Eu faço uma pergunta que eu já Sim. sei a resposta, que o outro, sabe? Aham. Mas eu acho que está muito claro que a gente não está falando disso, né? A gente está falando de uma honestidade, acima de tudo com a gente mesmo. E se a gente Sim. escolhe ser honesto com a gente mesmo, a gente não aceita trazer esse indagar que é improdutivo, né? Mas, Ok. respondendo sua pergunta, sim, gosto sim, Alexandre, gosto bastante. Legal. Honesto, acho legítimo, legitima o outro, a visão do outro. É. Gosto muito. Pois é, Sônia, nós temos menos de 15 minutos, mas tem Sim, uma pergunta que eu gostaria de fazer e tem alguns comentários também que a gente ainda pode colocar, que é assim, que eu acho que é importante colocar isso para as pessoas, qual é o maior ganho da equipe ao receber ou aprender a receber e dar feedback? Qual é o ganho, assim? O que que a organização e o que que a equipe ganha com isso? O que que você colocaria aí como os benefícios? olha, eu ressalto o maior deles, que é o seguinte: se eu disser para vocês assim, trabalhar em equipes dentro de organizações, ou trabalhar em organizações, de um modo geral, na nossa cultura, é um fator gerador de dor. Eu acredito que vocês saibam do que eu estou falando. Claro que tem coisas legais, claro que tem, né, tem de tudo, ok? Tem de Sim. tudo. Mas cá para nós, né, tá? Ninguém está escutando a gente, só aqui, só entre a gente. Como é comum a gente sair do trabalho e vai para casa aborrecido, porque engoliu um sapo, porque escutou algo que não queria, porque teve que se relacionar com o outro que não, eu tenho que aguentar, e agora nesse momento o cara é meu chefe, e agora eu estou dependendo daquele outro ali que eu também não me relaciono bem, e eu só termino a minha tarefa se eu der conta de ir lá e falar com essa pessoa, e aí eu achei que, e aí eu, né? Porque a gente ingere coisas, aí alguém passou por mim e me cumprimentou de um jeito que está diferente, eu já acho que. Então, tem uma série de dores do mundo organizacional que vão se tornando naturais. Por quê? Porque a gente acreditou nisso. É mais uma daquelas verdades irrefutáveis. Ah, não, o ambiente de trabalho é competitivo, então é doído mesmo, né? E a gente vai se acostumando com essa dor. E a gente se acostuma Sim. tanto, e eu vou dar um exemplo muito claro aqui agora, que na hora que a gente vê umas postagens, umas frases, umas coisas assim, é assim, opa, sexta-feira. Ou então é assim, ai, segunda-feira. Que dia estamos hoje? A segunda-feira sempre se arrastando e a sexta-feira sempre naquela vibração, né? Por quê? Será que não é porque trabalho tem algo de ruim? Na Com maneira como a gente certeza. construiu nossas relações de trabalho? Percebe? Verdade. Então, o que, que acontece? E onde é que eu quero chegar, Rose? Quando a gente cuida das relações, toda essa energia que estava voltada para me proteger, porque eu não sei como o outro vai reagir, então eu devo. Não, Aham, não, não, percebe? Isso é uma energia, isso consome energia. Estar num aham. ambiente em que não tem confiança me corrói por dentro. Minha energia vai lá Sim. embaixo. Vai lá embaixo. Verdade. Né? A gente Verdade. adoece. A quantidade de doença emocional nas organizações, por quê? Porque não conversamos e porque não criamos esse nível de Sim. relação, que é plenamente possível Uhum. criar. Então, se a gente evolui nisso, toda a energia que é gasta para essa proteção, ela flui e ela vai para o É. trabalho, ela vai para a Sim. tarefa, ela vai para a execução, ela vai para o Sim. desenvolvimento de relações permanentemente melhores. Esse é o maior ganho de longe, de Sim. longe. Né? Poxa, que legal, legal, legal. E, Porque então, feedback, gente, é desenvolvimento, feedback é crescimento.
Você fica uma pessoa melhor depois do feedback, acreditem. Isso. Tanto quem deu quanto quem recebeu. Aliás, uma boa Sim, medida é assim, nossa, eu queria saber se esse feedback foi bom. Observe se você, na qualidade de dar ou na qualidade de receber, se você está bem com você, sim, aqui dentro. Se sim. está bem, Importante. esse é um feedback de sucesso. Fundamental. É, Fundamental. sucesso. Sim. Está no momento bom. Ô, Sônia, fala pra gente do programa que vocês têm, que inclusive um dos módulos é sobre feedback, que eu participei, amei. É por isso que você está aqui, é por isso que você está aqui, né? Que A legal. Laura está Ali começou a dizendo que nossa parceria, né, Rose? a gente tem Muito 10 bom. minutinhos. Então, fala para a gente um pouco, para que quem se interessar ou quiser divulgar, né? Porque eu achei 10. É sim. Bom, sou suspeita para falar, o programa é nosso, né? Mas vamos lá. É o Ah, PhD. O PhD é o programa Humanizar para Desenvolver. O PhD é o único programa aberto ao público que a Sistema Humano Integral oferece. Laura e eu trabalhamos com produtos customizados. Nós fazemos coisas sob medida para organizações. Fazemos também trabalhos individuais, coaching executivo. A gente tem uma série de atividades voltadas, né, para esse mundo organizacional. aham. Agora, o PhD é o único que é aberto assim. Qualquer pessoa pode entrar. A gente abre, né, para vender. Então, entrando no nosso site, www.sistemahumanointegral.com, você vai encontrar um único evento que nós temos lá, que é o PhD. Ali você vai ver, nós temos 6 temas. Um dos temas é feedback, que a gente vai dar este ano pela primeira vez totalmente online, presencial online. Laura e eu estaremos com vocês. Os módulos têm a duração de 3 horas cada um, são 6 módulos. E qual o caminho que a gente buscou para encontrar e decidir por esses 6 temas? A gente buscou os 6 temas que são mais questionados, que a gente mais encontra como Sim. dificuldades no mundo organizacional. A gente trouxe esses 6 temas, e feedback é um deles, e fez esse programa. Então, são 6 módulos, o programa começa no dia 7 de outubro e vai até o dia 2 Legal. de dezembro. As datas estão lá, valores acessíveis, agora online, isso permitiu também que a gente, né, não gaste espaço físico, não gasta isso, né, a gente Sim. conseguiu Ficou reduzir. ainda melhor, né? Ficou. E a gente. Legal. Ó, a Laura está colocando, tá aí O já na link. mensagem. Ó. Laura é minha sócia, gente, que está aí. Só clicar, ela botou um linkzinho. Aí já vai direto para o PhD online. Tá? Então tem os 2 caminhos. Legal. No nosso site, Joia. sistemahumanointegral.com, vai lá no evento, ou então. Maravilha. E Maravilha. venham, Lula, inscrevam-se. Nani, bem-vindos aí. Laura, Sônia, para a gente encerrar, fala Sim. para a gente, Sônia, assim, quais as dicas principais que você deixa para quem dá e para quem recebe feedback? Ok. Para quem dá e para quem recebe feedback. Olha, a gente precisa aprender a olhar para a gente mesmo. Na verdade, assim, é de alguma maneira um certo resumo do que a gente falou até agora, né? Tanto para quem dá quanto para quem recebe. O tal autoconhecimento é fundamental. Senão, a gente engancha. Sabe o que é enganchar? Sim, Enganchar é quando alguém me diz algo e ali eu fiquei sim. magoada, ali pronto, não escuto mais nada, agarrei Legal. aquilo ali. E Né? pegando o gancho, gente, autoconhecimento, nós temos o Acessma na Soma, que é, ó, perfeito. Olha aí, tá vendo só? Tá vendo só? Pré-requisito para quem vai fazer o PhD. Que legal. Então, Vamos lá. na hora que eu dou um bom feedback, né? Uma dica é eu aprender que eu tenho que me cuidar, eu preciso escolher a melhor hora, né? Acabou de acontecer algo, se é alguma coisa positiva, é fácil, estou cheia de energia e eu vou dizer, uau, que legal, fulano, olha, vi aqui, interessante que você fez, né? Lembrando sempre de contextualizar. Valeu, que legal. Que legal, olha, o que eu vi
foi isso, e eu entendo que isso gera tal resultado. Né? Vamos aterrar, vamos Sim. dar valor às coisas. Né? Concreto, Isso é né, fundamental. também. Voltando para o autoconhecimento, é eu separar efetivamente o que é meu do que é do outro. Sim. Aprender que, se o feedback não é um presente, não dê. Não Legal. dê. Se você ainda não está preparado para falar de maneira que aquilo seja um presente para quem vai receber, não dê. Não vai ajudar, vai piorar. Prepare-se primeiro para isso. Não sabe como? Legal. Pede ajuda. Vem com PhD. Né? Aprende primeiro. Vai buscar, pede ajuda. Pede ajuda a um colega que você acha que tem essa competência. Pergunta para ele como é que ele faz. Treina com alguém antes. Legal, Tudo Sônia. isso Legal. pode te ajudar. Né? E lembrando que o feedback bom, você tem que sair dele em paz. Os dois lados. Em paz. Olha, isso é muito legal. Sair em paz para quem dá, sair em paz para quem recebe, tudo depende do outro. É essa dança que a Sônia colocou muito bem da conversa. E, gente, ser um presente, isso já é uma definição e dá uma amplitude que já diz quase tudo, né? Porque se não for um presente, ou seja, o que inclui no presente, né? A gente tem que dar com amor, a gente tem que receber com amor e se alegrar com aquilo. Então, isso é muito legal mesmo. Sônia, só tem agradecimentos aqui, tá dizendo que você é linda, que você é ótima, e que a Soma escolheu muito bem, que as lives da Soma tá show, nanana. Foi muito legal mesmo, viu? Então, eu quero agradecer a você demais, a Laura. Laura, obrigada pelo cronômetro, pelo apoio, sucesso no programa de vocês, de PhD. É realmente um tema riquíssimo. Eu espero que tenha ajudado muito vocês, gente. A live vai ficar salva, né? Aqui a gente vai salvar tanto no Sistema Humano Integral, quanto no IGTV da Soma. E vocês poderão, inclusive, indicar para outras pessoas verem. Tá joia? Sônia, gratidão, viu? Querida, eu que te agradeço demais a oportunidade, o convite, essa conversa gostosa, né? Muito demais! Bom. Sai daqui feliz. Olha aí, sai daqui em paz e feliz. Isso aqui é bom. Com certeza. Obrigada pela contribuição, pessoal. Muito mesmo. Várias perguntas e comentários. Obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada. Isso. O que a gente não conseguiu responder aqui, se ficou alguma pergunta, a gente coloca lá no direct, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Obrigada, Sônia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.